falham na aplicação dos princípios bíblicos de uma forma correta. Porque o conhecimento é saber, mas a sabedoria é a aplicação daquilo que se sabe, é a aplicação daquilo que eu sei. De uma outra forma, podemos dizer que o conhecimento é a ferramenta, enquanto a sabedoria é a habilidade de saber como e quando aplicar, usar esta ferramenta. O conhecimento é o quê? O conhecimento é a ferramenta que nós temos, enquanto a sabedoria é a capacidade, aliás, é a habilidade de saber como e quando usar esta ferramenta. Então, as pessoas têm conhecimento, sabem o que é aquilo, mas eles não têm a capacidade de aplicar corretamente aquilo que eles sabem. Então, as pessoas acabam falhando aí. Não têm a capacidade de aplicar este conhecimento de uma forma correta. Não têm a capacidade de aplicar este conhecimento com discernimento. Estamos a falar que você sabe sobre a Bíblia, sabe muito bem os versículos, os capítulos, você decorou, mas aqui você não tem a capacidade de aplicar aquilo que você aprendeu, aquilo que você leu, aquilo que você observou, porque existe a falta da sabedoria. Não sabe como e quando aplicar o que você aprendeu. Por isso que normalmente as pessoas acabam aplicando de uma forma errada. Então hoje eu vi despertar jovens que não basta só ter o conhecimento, mas também devem ter a sabedoria. Porque a sabedoria é a habilidade de saber como e quando aplicar aquilo que você aprendeu. Da mesma forma que a sabedoria sem conhecimento não é visível. A sabedoria sem conhecimento não é visível. Por que não é visível? É porque você tem a capacidade, mas não sabe o que deve aplicar de uma forma correta, porque não tem esses princípios. Você tem a ferramenta, você tem uma moto, você tem uma moto, mas não sabe como usar esta moto, andar com esta moto de uma forma correta. Por isso você pode acabar acidentar com aquela moto. Mas você pode saber como andar de uma forma correta com a moto, mas não ter a moto. Daí que você não chegará em nenhum lugar, porque não tem a ferramenta, você não tem a moto. Então, aqui nós temos alguns versículos bíblicos, como Provérbios capítulo 9, versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como que a pessoa pode se ver que tem temor do Senhor, tem temor a Deus? Como? Quem tem temor a Deus respeita os princípios de Deus. Quem tem temor de Deus respeita os princípios de Deus. E logo, por respeitar estes princípios de Deus, já é o sinal da sabedoria. Pois a Bíblia, no Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa, quem tem o temor a Deus é que tem a sabedoria. Aliás, um dos sinais de que você teme a Deus, tem a sabedoria, é o temor a Deus. Por isso que, vamos dar exemplo, numa casa, você está numa família, e aquela família onde você está, o pai diz assim: na minha casa, deve-se voltar, todo mundo deve estar aqui até às 18 horas. Aqui o jantar é às 17h30. Todo mundo que quer sair deve pedir autorização. Mas o que acontece é que, por sua vez, a pessoa já tem um conhecimento
já sabe. O que é conhecimento? O conhecimento é saber. Já sabe. Aqui o meu pai não quer que eu saia sem despedir. Não quer que eu volte acima das 18 horas. Aqui o jantar acontece às 17h30. Então, já tem um conhecimento. Mas, por sua vez, precisa a sabedoria para aplicar. A capacidade de aplicar aquilo que o teu pai disse como princípios. Então, quando você respeita aqueles princípios, logo está a respeitar o seu pai. Agora, vamos dizer que neste contexto, o nosso pai é Deus. Nós somos filhos. E nós, para sermos vistos que estamos a respeitar a Deus, devemos respeitar os seus princípios. O que significa, quando nós não respeitamos os princípios de Deus, também estamos a respeitar a Ele. O que significa, nós não temos temor dEle, nós não temos respeito de Deus. E neste sentido, existe a falta da sabedoria. Nós temos conhecimento, sabemos sim, isso não podemos fazer. Sabe sim, sabe. Tem versículos bíblicos sim, decorou versículos bíblicos. Mas aplica aquilo que você decorou? Não aplica. Por quê? Existe a falta da sabedoria. A mesma coisa que acontece quando uma pessoa, por exemplo, recebe uma profecia na igreja. O homem de Deus profetizou para ti. Diz, você está a ir no nível X. Você vai ser aquilo mais tal. O homem de Deus não mente. Pois o homem de Deus fala aquilo que Deus está a mostrar. Mas o que acontece? Você já sabe que Deus quer te levar desse ponto para outro nível. Você já sabe. Deus te abençoou para você ser próspero. Mas o que acontece aqui? Você já sabe, já tem um conhecimento. Aqui falta a aplicação do conhecimento. Falta aplicar o conhecimento. Logo, você, quando falhar na aplicação do conhecimento, você não tem como vivenciar aquilo que se diz. Quer dizer, sem a sabedoria, o conhecimento pode não surgir efeitos corretos. Por quê? Faltou a habilidade de saber aplicar corretamente. Na Bíblia, a sabedoria é a capacidade de aplicar os princípios de Deus corretamente, ou aplicar os certos princípios de acordo com a vontade de Deus. Esta aqui é a sabedoria. Mas também, uma pessoa sem o conhecimento sobre Deus pode até ser dado a sabedoria, mas não tem como a sabedoria ser visível. Vamos ler junto o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O que ele diz? Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aqui vamos perceber que na falta de conhecimento também pode a pessoa não conseguir acessar aquilo que poderia acessar se tivesse conhecimento. Não basta somente ter a sabedoria. Por isso até Deus pode te conceder a sabedoria sobre como descodificar os mistérios, como descodificar a palavra de Deus. Mas se você não lê, não possui, não adquire o conhecimento, você não tem como tornar a sabedoria visível. Não tem como. Se você não lê, suponhamos que você foi dado a sabedoria. Quem concede a sabedoria é Deus. Deus te concedeu a sabedoria. Mas, por falta do conhecimento, não tem como a sabedoria tornar-se visível. Por isso que, meus irmãos, eu estou aqui nesta tarde para despertar alguns jovens, para despertar alguns irmãos e dizer: meus irmãos, nós precisamos de orar a favor da sabedoria. Como diz o livro de Tiago, peçamos a sabedoria ao Senhor, para que a gente possa saber aplicar corretamente o nosso conhecimento. Pois na falta da sabedoria, o nosso conhecimento pode nos destruir.
Na falta da sabedoria, o nosso conhecimento pode nos destruir. Então, eu estou aqui nesta tarde a apelar, meus jovens, devemos pedir a sabedoria. Vamos orar a favor da sabedoria.